Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Versículo bem conhecido. Eu quero falar nessa manhã, irmãos, sobre alguns empecilhos para vivermos uma vida de vitória. Romanos capítulo 8, versículo, pode bater só um pouquinho, ou talvez o meu retorno, se estiver para fora. Romanos capítulo, glória a Deus, teste a bênção. Romanos capítulo 8, só o 37. Você achou que a glória a Deus? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler mais bonito, todo mundo na versão do telão aí, 1, 2, 3 e... Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Nós cremos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nessa palavra? Dão glória a Deus e um aleluia aí. Nós sabemos, e como eu disse aqui no início do culto, até as derrotas possuem um propósito. Mas a gente também não pode usar esse argumento para justificar o nosso fracasso. Lógico que há derrotas que têm propósito. É com certeza entendi. Há momentos que Deus permite a gente perder, lógico. Entretanto, meu irmão, nós não podemos usar esse argumento para justificar uma vida de derrota. Ah, eu fui derrotado hoje porque assim Deus quis. Será que Deus quis? Eu não consigo crescer porque eu acho que Deus me quer miserável. Eu não consigo ser um bom entendedor da Bíblia porque Deus me fez humilde. O Senhor me quer aqui nesse lugarzinho onde eu estou, sem grandes aspirações, sem grandes sonhos. E muitas vezes, meu irmão, nós nos perdemos no linear da derrota. O que isso quer dizer? Quando, meu irmão, você experimenta uma derrota e não consegue discernir o porquê da derrota. Quando você experimenta um momento assim na sua vida, você tem que chegar para Deus e perguntar: Senhor, por que eu perdi? Diga assim comigo: eu tenho que entender. Diga bem forte: eu tenho que entender quando a minha derrota é permissão de Deus ou é culpa da minha mediocridade. Então não adianta você argumentar todas as tuas derrotas diante da vontade de Deus, e nem você argumentar acerca das tuas derrotas dizendo que simplesmente você não vale nada, você é um medíocre. Toda derrota tem que ser entendida. Quem já experimentou uma derrota aí? Você já entendeu todas elas? Então, meu irmão, hoje eu quero tratar não da derrota que Deus permite, mas da derrota que a gente constrói. Não, meu irmão, da derrota com propósito, mas da derrota que nós mesmos somos culpados. E aquilo, meu irmão, que se torna derrota na nossa vida é quando nós temos um propósito do céu, um propósito do céu de vitória, um propósito do céu de conquista, um propósito do céu de crescimento e não experimentamos. E eu tenho certeza que eu e você
já experimentamos ou estamos experimentando esse tipo de derrota. Quando Deus tem algo para mim, quando Deus tem algo para você, e aquilo ali não é realizado, repito, não por propósito do céu, mas por culpa de nossa mediocridade. Meu irmão, ou melhor, um dos motivos que nos leva a esse tipo de derrota é começarmos uma batalha, uma guerra, um propósito, uma situação, seja lá o que você quiser entender, com a visão errada. Se você, meu irmão, começa uma batalha com uma visão errada, o fim será errado. Diga assim comigo: uma batalha, diga bem forte, uma batalha sem visão é uma batalha de derrota. Muitas vezes você sabia que até a coragem pode gerar uma derrota? Ué, pastor, mas tem que ser corajoso? Tem, mas até a tua coragem tem que estar submissa à orientação de Deus. Há momentos que a gente vê em filmes, né? Lá está lá o homem na trincheira, os inimigos estão na frente, os inimigos são imensa multidão, e dão uma doida lá no soldado, e o soldado sai da trincheira com a sua metralhadora, achando que vai matar milhares e milhares. E o soldado vai, corajoso, sai da trincheira. Você lembra do Rambo? Bem que o Rambo vencia mesmo, né? Uma mentirada que só. Porque o normal, meu irmão, de acontecer é que o Rambo já teria morto há muito tempo. Quem já viu o Rambo aí? Né? O Rambo era assim, não tinha milhares, ele matava todo mundo. Isso é mentira. E muitas vezes na guerra, meu irmão, a gente faz isso. A gente quer sair da trincheira e acha que vai matar todo mundo. E às vezes a nossa coragem nos leva a morrer, nos leva a perder. Você, diga assim comigo: eu tenho que aprender a hora de ficar na trincheira e a hora de sair. O teu ímpeto sem a bênção de Deus vai garantir a tua derrota. A tua coragem, a tua ousadia sem o propósito de Deus também gera feridas do mesmo jeito. Ou seja, você tem que ir para uma guerra com a visão certa. Você tem que ir para uma guerra com a estratégia certa, sabendo a hora de parar, a hora de avançar. Porque se você começa algo com uma visão errada, como eu já disse, o fim será errado. Outro propósito, meu irmão, que a gente tem que entender de cada luta e cada guerra na nossa vida, é que Deus nos coloca em situações na qual a gente só vence debaixo de uma grande virada dele. Vira para o seu irmão e diga assim: há situações que só uma grande virada de Deus. Não é? Aqui poderíamos citar todas as histórias bíblicas que você conhece. Há aqui, meu irmão, na palavra de Deus, diversas situações onde os homens começaram com a visão certa. Diga comigo: visão certa. Começaram a batalha com a palavra, começaram a palavra, meu irmão, com o apontado dedo de Deus, mas mesmo assim precisaram acreditar em uma grande virada. Talvez, meu irmão, que está gerando derrota, essa derrota no qual eu falei no início, né, no início da palavra, a derrota a qual você é culpado, talvez seja a falta de fé de que Deus pode gerar uma grande virada nessa situação. Se você, preste atenção, se você começa uma obra de uma casa, por exemplo, e não acredita que vai poder morar nela, meu irmão, você vai construir essa casa extremamente desmotivado.
Ou pensa bem, você prepara uma comida, igual essa semana, né? Essa semana eu fiz um feijão branco top de excelência. Meu irmão, estava ali né? Cortando a linguiça, cortando a carne seca. Enquanto eu cortava, eu já imaginava, vai chegar a hora que eu vou comer. Agora, se eu fizesse a feijoada e não pudesse comer dela, eu não ia fazer com a minha motivação. Eu só fiz ela, meu irmão, e até dei mole porque deixei passar demais. Não virou feijoada, virou caldo de feijão. Mas ficou bom. Mas o que acontece? Eu fiz com a motivação que eu fiz, porque eu sabia que eu ia comer, uma hora eu ia comer. Então, meu irmão, a gente começar algo que não acredita que vai sentar na mesa, é algo muito deprimente. Será que você está começando a sua vida, os seus propósitos, acreditando que vai sentar na mesa? Será que você está começando os propósitos da sua vida, os sonhos que Deus está te dando? Será que você já se vê comendo a feijoada? Será que você já se vê realizando os propósitos que Deus colocou no seu coração? Eu me lembro que quando eu era criança, antes de dormir, eu gostava de ficar pensando nas coisas, eu sonhava. Sabe como é que eu gostava de dormir? Eu gostava muito de carro. Gostava, não gosto ainda, né? Meu pai taxista. Sabe o que eu fazia antes de dormir? Eu fechava os olhos e imaginava que eu tinha uma Ferrari. Aí imaginava que eu tinha uma Lamborghini e chamava meu irmão para andar comigo. Eu ficava sonhando, irmão. Pensando em andando de Ferrari. Eu sonhava que eu tinha uma casa muito grande. E nessa casa toda a minha família, meus primos, chamava meus primos, meus avós, todo mundo para morar junto comigo. Aí ali eu tinha uma pista, e na pista eu tinha um monte de carro, e a gente ficava andando de carro. E são 11, 12 anos, né? Então eu sonhava com essas coisas. Depois, meu irmão, o tempo passou, e os sonhos de menino vão embora. E glória a Deus por isso, amém? Imagina teu pastor só pensando em andar de Ferrari, Lamborghini, né? Aquilo era coisa de criança. Depois, meu irmão, os sonhos são outros. Hoje, quando eu vou dormir, eu penso nas coisas de Deus. Quantos pensam nas coisas de Deus antes de dormir? Dão glória a Deus aí. Não é eu penso no dia em que a nossa igreja vai alcançar o nosso bairro, aleluia. Que a nossa igreja vai sair dos parâmetros de hoje. Eu sonho, meu irmão, no dia onde o povo vai ter compromisso, o povo vai pagar o preço pela obra. É isso que eu sonho. E eu sei que eu vou sentar nessa mesa, aleluia. E quais são os teus propósitos? Será que você, antes de dormir, já sonha? Não mais como um menino, com coisas inconsequentes, coisas que não fazem sentido. Mas será que você já sonha como adulto? Será que você já sonha com um propósito? Quando eu era criança, você perguntava, por que você sonha isso aí? Que eu quero ter um carro, eu vejo na televisão, eu quero ter. Agora, meu irmão, que eu sou adulto, eu tenho sonhos com propósito. Eu tenho sonhos que envolvem o reino de Deus. Meus sonhos não são só meus agora. Os meus sonhos também são sonhos de Deus. Aleluia! Então, será que você começa a sonhar já se vendo sentado na mesa? Já se vendo concretizando esse propósito? Diga assim comigo, eu tenho que aprender que o meu Deus faz o que for necessário. Diga, eu creio em grandes viradas de Deus. Eu creio em viradas, meu irmão, que de uma hora para outra, pum, pode acontecer. De uma hora para outra, o extraordinário pode acontecer. Outra coisa que pode, meu irmão, interromper a vitória e gerar uma derrota na qual você é culpado, é quando você deixa de pensar nas pessoas. Quando você tem propósito,
sonhos, e por causa do sonho você esquece das pessoas, você passa a se tornar culpado da tua derrota. O que adianta Deus te dar uma mesa maravilhosa, farta, se for para você comer sozinho? O que adianta Deus realizar propósitos, Deus te dar vitórias, Deus fazer milagres extraordinários, Deus te colocar em posições estratégicas, se quando você alcançar o sonho, você se esquecer das pessoas? Você acha que Deus vai te dar vitória para você se esquecer do seu amigo, do seu irmão, da sua família? Sempre que um sonho se torna maior do que as pessoas, esse sonho se torna maldição. Se você é capaz de atropelar pessoas para alcançar o teu sonho, meu irmão, isso não é sonho de Deus, é sonho de Satanás. Então, será que em algum momento da sua vida você não experimentou derrota em alguma área da sua vida, da sua história, porque você se esqueceu de quem estava do teu lado? Aí você acha que Deus vai te realizar, vai te dar essa casa aí que você sonha. Aí a casa é tão bonita que você até deixa de vir para a igreja para ficar nela. Que Deus não te dê casa não, irmão. Melhor você ir para o reino de Deus pagando aluguel do que ir para o inferno com casa própria. Será que Deus vai te dar esse emprego aí que você está almejando? Quando Deus assinar aquela carteira com aquele salário alto, aquele salário que você nunca imaginou, o salário da virada de Deus, amém? Será que você vai esquecer das pessoas? Será que você vai esquecer dos missionários da sua igreja? Tem gente que é assim, irmão. A porta se abre e logo se tornam infiéis no seu dízimo, infiéis na sua oferta, se esquecem das pessoas. Quando você, meu irmão, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, nada mais do que você está fazendo é semeando na vida de pessoas, na sua própria vida, na vida do seu irmão que está do lado. E melhor ainda, em irmãos que estão a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância. Será que quando o sonho se realiza você fica tão arrogante, prepotente, que afasta as pessoas de você? Todo sonho realizado, você está ouvindo? Que afasta pessoas, não veio de Deus. Então, meu irmão, seu carro, seu trabalho, até um namoro que você diz que é conquista de Deus, mas te afasta da pessoa. Agora você só pensa nela, você só pensa nele, você esqueceu dos seus pais, você esqueceu da sua igreja, só quer saber de namorar, que esse namoro acabe. Tudo que você, meu irmão, coloca na sua vida e afasta as pessoas, o princípio de amar as pessoas, isso se torna maldição. Então será, recapitulando aqui, que você viveu ou está vivendo alguma derrota por falta de visão, por falta de fé, de que Deus pode dar uma virada sobrenatural na sua vida? Será que você está vivendo uma derrota que você tem afastado as pessoas de você? Aí o último tópico aqui que eu anotei. Será que você tem vivido uma derrota porque você está cheio de brechas? Brecha, meu irmão, é coisa simples de entender. Pensa comigo aí no saco de feijão. Se eu pego um saco de feijão cheio de feijão e eu faço um furo no saco de feijão, você não precisa ser muito inteligente para entender o que vai acontecer. O que acontece? Feijão cai, irmão. E eu posso, meu irmão, colocar mais e mais e mais e mais feijão, e o feijão vai continuar caindo. Eu posso, preste atenção, pensa aí num saco de feijão do tamanho desse copinho aqui.
Eu posso ter 1 tonelada de feijão do lado de fora. Se eu colocar 1 tonelada, continuar colocando 1 tonelada de feijão nesse saco, se esse saco tiver furado, vai continuar vazando 1 tonelada. Agora, meu irmão, se eu pego, sei lá, vamos botar um Super Bonder, e eu colo, eu tapo esse furo, e eu pego um remendo, e esse remendo eu pum com a cola, o remendo se torna mais precioso do que 1 tonelada de feijão. Sabe por quê? Porque sem um remendo não adianta você ter 1 tonelada fora. É melhor, meu irmão, você com o remendo ter 1 copo de feijão do que você sem o remendo ter 1 tonelada fora que vai se perder. Então, meu irmão, quando você tem o remendo do céu, amém, mais vale o pouco que está dentro do saco. Então, às vezes você está sonhando com 1 tonelada, mas você não está cuidando nem daquele que cabe num saco. E se há, meu irmão, brecha na sua vida, se há pecados na sua vida, isso tudo vai roubando a colheita de Deus, vai roubando o feijão de Deus, a semente de Deus. O que pode ser brecha, né? Brechas são pecados, irmãos. Pecados que se mantêm, pecados que perseguem você. Então talvez você experimentou ou está experimentando derrota porque tem brecha ainda, tem buraco. E você precisa tapar essas brechas na sua vida. Você precisa largar o pecado na sua vida, amém? Você vai ver que há determinadas coisas que Deus pede para você, você vai e faz, e você percebe como a tua vida começa a prosperar, como a sua vida começa a gerar frutos, porque você pagou o preço da santidade, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: a santidade retém a semente de Deus. Você pode agora, diga bem forte comigo assim: a santidade retém a semente de Deus. Então diga assim: por isso eu preciso ser mais santo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, perdoa-nos quando a nossa própria coragem nos levou à derrota, quando não tivemos, ó Deus, a sabedoria de parar, de se calar, de esperar. Mas perdoa também quando a nossa covardia nos levou, quando o Senhor mandou sair da trincheira e a gente ficou com medo. Nos perdoa também, Senhor. Nos perdoe por toda a falta de visão. Nos perdoe por toda a falta de fé. Naquele momento específico que a gente precisava acreditar, na virada a gente não acreditou. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe de quando pensamos mais nos propósitos do nosso coração do que nas pessoas. Pensamos mais talvez nas coisas do que nas pessoas. Tenha misericórdia. Perdoa-nos, Deus, por todas as brechas. Fazemos, Pai, desse momento, nessa manhã, nosso momento de confissão. Confessamos, ó Deus, diante de Ti os nossos pecados. Se há, ó Deus, algo em nós, que o Senhor venha tapar toda a brecha com Teu sangue. Se há em nós, como igreja, alguma brecha, que o Teu sangue, o sangue remidor, o sangue da graça,
venha estar, Deus, tapando agora em nome de Jesus. Não deixe, Pai, Espírito Santo, não deixe a semente fugir e cair. Nos ensine a reter, a guardar o que o Senhor nos tem dado. E assim, ó Deus, nós vamos crescer, Senhor. Confessamos nossos pecados como igreja, como homem, mulher, marido, esposa, filhos, irmãos, amigos. Nos perdoa, Senhor, e cremos na remissão dos nossos pecados. Cremos que quando confessamos e nos arrependemos, o diabo não pode mais roubar a nossa semente. O diabo não pode mais nos acusar, ó Pai. Certos do teu perdão, e que o Senhor nos livre de nossas derrotas particulares. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas por perdão dos teus pecados. Amém. Glória a Deus.